fez a pergunta. Quem criou Deus? Pronto, tá refutado todos vocês aí, né? Quem quer responder isso daí? Quem criou Você Deus? quer falar, Luiz? Quem criou Deus? Ai, rapaz, eu não consigo nem acreditar que ainda tem gente que faz essas perguntas, cara. Tem muitos. Eu encontro toda hora no Facebook, nos grupos dos ateus, que perguntam quem criou Deus. E quando você diz que Deus não é criado, que ele é eterno, que ele sempre existiu, aí eles querem saber como que isso é possível, e que não tem evidências, e que tem que provar isso, e assim vai. Ou seja, sempre tem razões para questionar a proposição que Deus é a melhor explicação. Ou seja, um argumento muito frequente você diz design é a melhor explicação para a nossa existência. Aí eles querem saber, mas como é que Deus fez? E o que ele usou? Então, você tem que explicar, olha, uma explicação não precisa de mais explicações para ser a melhor explicação, porque senão você vai entrar em um regresso infinito de explicações, no final você não explica mais nada. Então, você pode dizer design é uma explicação superior ao não design, ponto final. E depois as outras perguntas, você já pode encontrar ou tentar encontrar respostas, ou eventualmente você não encontra, dessa posição como teísta, de que o design é a melhor explicação. E, obviamente, você também não precisa ter respostas a todas as perguntas. Deus ele não se revelou por completo a nós. Então, tem muito mistério, muitas coisas que a gente não sabe responder. E é perfeitamente válido isso. O ateu, se você pergunta, você joga o ônus da prova para ele vai cair que nem uma carta de um castelo de cartas, onde demora 5 minutos, que ele vai confessar, mas eu não sei. Na verdade, ele não tem resposta para absolutamente nada. Uma nota promissória, né, Otávio? Pois é, não tem resposta para absolutamente nada e acha que isso é perfeitamente válido e plausível, é honesto. Isso sempre é esse negócio. Eu não sei, mas é honesto, eu sou honesto em dizer que não sei, né? Ou seja, não tem nada de honesto nisso, porque a própria Bíblia diz em Romanos que o mundo criado aponta para um Criador, acabou-se. Então não tem nada de honesto de se declarar ignorante. Mas é essa ignorância que eles querem impor a nós, né? E eu sempre digo, não tenho nenhum atrativo em me tornar ignorante como ateu que confessa a ignorância. Agora mais uma, falando em argumento imbecil, olha esse agora. Lá ressuscitou o dragão na garagem do carro do Sega. Me prova que não tem um dragão invisível na minha garagem. KKK. Quem quer responder essa daqui? O primeiro ponto, eu vou partir do pressuposto que esse cara eu vou responder essas duas muito rápido. Esse cara que perguntou quem criou Deus, seja ateu, né? Seja naturalista. Só que é o seguinte, essa pergunta dele, eu acho que leva ele ao desconhecimento da própria linha de pensamento dele. Porque independente se somos teístas ou ateístas, é necessário que algo sempre tenha existido. Isso é necessário. Por quê? Se houve um momento em que houve um nada absoluto, do nada nada pode vir. Então, algo necessariamente deve ter existido desde sempre. E se este algo que existiu desde sempre necessitar de um Criador, como nós acreditamos que é Deus, necessitar de um Criador, significa que esse algo que existiu desde sempre teve um início, mas daí ele não existiu desde sempre. Já entraria em um colapso. Por definição e por necessidade, este algo que existiu desde sempre, essa causa primária de todas as coisas, não pode ter uma causa anterior a ela. Pois caso tenha uma causa anterior a ela, deixou de ser aquilo que existiu desde sempre. A gente só saltou para o anterior. Entendeu? Mas, Luiz, então, você está muito, Luiz. Não faz sentido nenhum. Outra coisa também, provar que não existe um dragão na garagem dele, né? E ele assimila isso a Deus. Isso daí é uma falácia, no meu ponto de vista, falácia da falsa equivalência, né? Porque ele está querendo dizer o seguinte, que não se pode provar, pode colocar o comentário de novo? Ele quer dizer que não se pode provar a inexistência de algo. Então, como
eu não posso provar que não tem um dragão? Ó, me prova que não tem um dragão na minha garagem invisível. Então ele está querendo dizer o seguinte, como não se pode provar o inexistente, não se poderia provar que Deus não existe. Logo, a crença em Deus teria o mesmo valor filosófico do que acreditar numa fada debaixo do meu travesseiro. Por quê? Tanto Deus como a fada, eu não posso provar que são inexistentes. Só que esse cara está totalmente equivocado em 2 pontos. Que o quê? Primeiro, o Deus cristão você pode sim provar que ele é inexistente. É só você mostrar que os atributos nele são contraditórios. Simples. Se você pegar, assim como, por exemplo, eu posso provar que inexiste um quadrado de 3 lados. Por que eu posso provar que inexiste um quadrado de 3 lados? Porque pela própria definição de quadrado, torna-se contraditório e impossível que haja um quadrado de 3 lados. Então, o que o ateu inteligente, para tentar provar a inexistência de Deus, faz? Ele encontra no Deus cristãos atributos que seriam supostamente contraditórios, tornando impossível a existência dele. Então você pode, meu irmão. Você pode provar, porque os atributos que nós afirmamos fazem com que se torne possível a sua tentativa. A questão é que você não consegue. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Como é que se prova, como é que eu evidencio Deus? O Mário Ferreira, ele apresenta uma diferença entre mostrar e demonstrar. O mostrar não necessita de termo médio. Então, o mostrar, ele é evidente por si. Se você está aqui em casa, eu te mostro o ar aqui, ó. Eu te mostro ele. Então, você vê. Então, eu não preciso de um termo médio. Agora, aquilo que não pode ser mostrado, Deus não pode ser mostrado, necessita de um termo médio, ou seja, necessita de uma demonstração. Né? Como que nós demonstramos Deus? A partir dos seus efeitos. A partir dos efeitos, nós temos argumentos que nos dão base o suficiente para que não existe Deus. Agora você quer comparar com uma fada? Qual argumento que você tem para dizer que tem uma fada no teu travesseiro? Ou um dragão na tua garagem? Me apresente um argumento, uma formulação, um silogismo, uma evidência que aponte para a existência de um dragão na sua garagem. Do lado de cá, eu tenho uma miríade de evidências e argumentos que apontam para um Deus inteligente, amoroso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, atemporal. Nós temos argumentos, ok? Então, é falacioso tudo isso daí que ele apresentou. Ficou claro a minha resposta? Sim, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, bem antigo já. Deixa eu colocar aqui no chat para quem quiser assistir depois. Não agora continua assistindo a live. Depois que quiser assistir o vídeo. Porque ele parte da pressuposição como se a gente argumentasse pela existência de Deus da seguinte forma: não tem como provar que Deus existe, logo que Deus não existe. Portanto, Deus existe. Como se esse fosse o nosso argumento aqui. Quando a gente está a live inteira dando argumentos que provam a existência de Deus, que tornam isso evidenciável. E aí eu pergunto, eu volto a pergunta para ele então, qual prova que a gente tem, a mesma pergunta que você fez, né? Qual prova que a gente tem de que existe um dragão invisível na garagem, né? Como é que o cara sabe que é um dragão se é invisível, para começo de conversa, né? É uma coisa que ele teria que provar, né? Só fazer mais alguma pergunta aqui. Vamos ver se tem mais. Aliás, tem várias pessoas perguntando aqui questões relacionadas à moral, por exemplo. A Dayana perguntou como a teoria lida com a questão moral. Só que eu já tem mais pessoas que perguntaram também. Só que eu já tinha combinado com o Luiz, a gente vai fazer uma live, eu vou também convidar o Galvão, também o Antônio, se quiser participar, para a gente falar só sobre a questão do argumento da moralidade, e depois a gente pode fazer uma live só sobre a questão do problema do mal também, porque é um assunto que vai muito longe se a gente for falar sobre isso, né? Que dá para fazer uma live de várias horas só sobre esse assunto. Então aqui a gente vai tratar mais de outros argumentos, né? Deixa eu ver aqui. O Eric perguntou: o argumento cosmológico, o motor imóvel e as 5 vias são a mesma coisa? Quem quer responder essa? Não são a mesma coisa. São argumentos diferentes, né? São argumentos diferentes. Outra, o motor, vamos lá. O motor imóvel é a conclusão da primeira via de Aquino também. Ok? Então, a via do movimento. Trabalha com o mesmo argumento, né? Com algumas diferenças, né? O Aquino. Né? Mas não tem nada a ver com o argumento, por exemplo, de Aristóteles do motor imóvel, por exemplo, ele não necessariamente precisa de um universo tendo início.
né? Já no motor imóvel, que o argumento da primeira via de Aquino, ele pressupõe, sim, um início, porque ele, mesmo que ele diga que há uma possibilidade filosófica no que diz respeito a um universo ab eterno, ainda assim ele não defende isso, ele defende o que está muito claro na revelação das Escrituras Sagradas, que há um início, pois há um Criador, e etc, etc. Então, diferente do Aristóteles, né? Diferente do Aristóteles. Então, Tomás de Aquino, ele parte de Aristóteles, mas ele diferencia algumas coisas de Aristóteles. E o argumento do Craig já é outra coisa, não tem nada a ver. O argumento cosmológico já trabalha com outra linha, que não é a mesma linha do argumento utilizado, né? E ele termina lá perguntando se é igual às 5 vias. Não, também. Então, tem a primeira e a segunda via, que parece ser muito parecida, né? Como também junto com a quarta, mas a segunda via não tem nada a ver com a primeira e a segunda, né? E a quinta via também trabalha com outra linha. Então, assim, é não confundir os argumentos, né? Fala aí. Eu acredito que quando ele pergunta, ele fala argumento cosmológico, ele esteja se referindo ao argumento do Craig, né? Porque existem outros argumentos cosmológicos que não do Craig, inclusive Não, claro. Né? O de Aquino, se não me engano, de Leibniz também, e etc. Então, mas enfim, mano, a pergunta é essa, não são a mesma coisa, não. Tem bastante